Olá, amigos em Cristo. Novamente viemos trazer um vídeo da série de vídeos catequéticos, Os Milagres de Jesus. Falaremos hoje de mais 3 sinais realizados por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 11º vídeo e hoje falaremos do 23º, 24º e 25º dos milagres que estamos estudando nessa série, que são 35 milagres de Jesus. Iniciemos então esse vídeo de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a leitura, ela nos vem do Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Mateus, e fala da segunda multiplicação dos pães. Jesus, porém, chamando os seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque já há 3 dias que não se afastam de mim, e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde poderemos encontrar neste deserto pães bastante para matar a fome a tão grande multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? Eles responderam: 7. E uns poucos peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e saciaram-se. Dos fragmentos que sobraram, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar meninos e mulheres. E despedindo o povo, entrou Jesus numa barca e foi para o território de Magadã. Palavras da salvação. Então a gente percebe que já é a segunda vez que Jesus sacia a fome das pessoas que estavam com ele, que o seguiam durante as suas pregações. E Jesus sabe como a escassez, a falta do essencial, assusta o ser humano. Não é à toa que alguns dos seus milagres na área da alimentação aconteceram mais do que uma vez. Aqui o Evangelho relata que havia 3 dias que as pessoas estavam numa imersão, por assim dizer, de ensino e de milagres com Cristo. E mais uma vez, claro, a comida acaba terminando. E Jesus, através da sua grande misericórdia que aflorou, decidiu que as pessoas não poderiam ir embora com fome, porque era perigoso. O problema foi a atitude dos discípulos, né, que claramente revela a nossa. Na maioria das vezes, né, é a nossa atitude idêntica à que os apóstolos tiveram. Ao ouvir o plano de Jesus, eles pensaram em como poderiam alimentar aquelas pessoas, essa preocupação que logo veio. Visto que eles não tinham condições financeiras para isso, a primeira multiplicação, ela não gerou a segurança que Cristo desejava, como são incrédulos, como somos incapazes de acreditar no Cristo. O que mudou desta vez foi a quantidade de comida encontrada, 7 pães e alguns peixes. Jesus ordena que eles sentem-se. Orou, agradecendo, e entregou aos discípulos. Em seguida, estes entregaram à multidão. A Bíblia diz que todos comeram até ficarem fartos. E eram mais de 4.000 pessoas, 4.000 homens, eles falam ali, sem contar crianças e mulheres. Mais uma vez, pelo poder de Deus, tudo se resolve. O mesmo está disponível para nós. Cristo deseja nos abençoar e multiplicar os nossos recursos. Deus não é mesquinho. Deus ouve as nossas preces. Ele não é um pai medíocre que ama apenas os bens, as coisas. Ele ama, sim, as pessoas. Tudo o que precisamos é fazer e seguir o seu ensinamento.
e ter fé, acreditar que em Cristo tudo é possível. E o segundo milagre de hoje, o 24º, que é a cura do cego de Betsaida. Essa leitura de hoje, da palavra de Deus, ela vem do Evangelho de São Marcos e diz assim: chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicavam-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, conduziu-o fora da aldeia, pôs-lhe saliva sobre os olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens que me parecem árvores que andam. Depois impôs-lhes novamente as mãos sobre os olhos. Então ele começou a ver claramente. Ficou curado e distinguia tudo, nitidamente. De longe, então, Jesus mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E aqui nós vemos novamente a prática de Jesus ao curar novamente um cego, né? E Jesus aqui ele usa um método de cura não tão tradicional como os demais. E nessa altura desse acontecimento, as pessoas sabiam que Jesus ele era capaz de fazer qualquer coisa. Trouxeram-lhe um cego implorando que o Senhor o curasse. Jesus afastou-se do povoado com o homem e, cuspindo em seus olhos, e depois perguntou se ele estava enxergando. Ele respondeu que estava, mas que as pessoas pareciam ser árvores. Quer dizer que ele não estava enxergando ainda muito bem. Quer dizer que o grau de cegueira dele era muito, muito alto. Cristo novamente impôs as mãos mais uma vez, né? E ele passou a enxergar perfeitamente. No agir de Deus em nossa vida não importa o método, mas sim o resultado. E nem sempre a gente consegue alcançar a glória de Deus no primeiro momento. Porque não é Deus que falha. Não é Cristo que não consegue nos curar na primeira tentativa. É nós que somos pequenos e fracos da primeira vez. E aí temos que insistir, porque a cura virá. E o último milagre de hoje, o 25º, que nós estamos estudando, é a cura do jovem possesso. E a leitura ela nos vem de Lucas, no capítulo 9, versículo 38 ao 42. E eis que um homem do meio da multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que ponhas os olhos em meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos. Lança-o por terra e o agita com muita violência, fazendo-o espumar, e apenas o larga depois de ter o dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas eles não conseguiram. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze cá o teu filho. Quando este se aproximava, o demônio o lançou por terra e o agitou com violência. Mas Jesus ameaçou o espírito imundo, sarou o menino e o restituiu a seu pai. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. O ministério de Jesus está já pela metade. Os discípulos já conhecem bem e têm uma fé mais madura nele. Cristo já tem algumas expectativas também em relação aos apóstolos. Já os enviou para curar e libertar pessoas, e eles voltaram maravilhados. Nesta ocasião, aparece o pai de um filho possesso por espíritos malignos. Ele vem até Jesus suplicando ajuda. O homem informa que até já tinha conversado com os discípulos e eles até tentaram expulsar esses espíritos malignos, mas não conseguiram, não tiveram a força necessária. E Cristo não fica muito feliz com isso, não.
E a sua insatisfação ela é evidente. Ele diz, uma geração que ele descreve como incrédula e perversa. Em seguida, Nosso Senhor pediu que o menino fosse trazido e, orando por ele, repreendeu o mal e o menino ficou curado. Muitos cristãos estudiosos e leigos acreditam que Deus não age mais em curas e milagres, que esta é uma manifestação encerrada, significando que estes milagres de Jesus e os que foram realizados pelos apóstolos era para um determinado período de tempo, que possuía um prazo de validade. E isto não é verdade, de forma alguma. A carência de milagres em nossos dias, ela não é por causa de Deus. O problema não é que Deus não age mais. O problema está no nosso estilo de viver, na nossa maneira de ver e encarar a fé. A nossa fé, ela não é mais em Cristo, ela não é mais nas obras de nosso Senhor, mas ela é em nós mesmos. E enquanto o homem tiver a fé apenas em si, não depositar a fé no Cristo Salvador, os milagres não acontecerão. A partir do momento que você coloca a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o milagre vai acontecer na sua vida. Você verá. Coloque a sua vida a serviço de Cristo. Faça a experiência. Eu lhe garanto que o milagre aparecerá. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a bênção de nosso Senhor desça sobre todos nós e aguardem no próximo domingo mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.